Olá pessoal, estamos de volta então com o professor Jonathan. Jonathan, a fala que dizem que é de Marx, que fala que a religião é o ópio do povo, você me diz isso? Olha, não está errada na minha percepção, mas não está completamente correta. Eu acredito que... Você está no PSDB, pelo visto, fica em cima do muro. É que até o ano passado eu era ateu. Em meados do ano passado eu me converti. Graças a Deus você era ateu. Graças a Deus os alunos lá do direito falavam assim, professor, o senhor é o ateu mais fajuto que eu conheço, porque você fica citando a Bíblia direto pra gente aí, parece que é mais cristão que a gente. Eu falei, não, um dia eu encontro Deus, encontrei ano passado. Mas a fala do Marx... Oi? Então, a fala do Marx como ópio do povo, eu acredito que ele está usando como um anestésico. Porque o Marx ele está vivendo ali as primeiras... Ele vive a primeira e a segunda fase da Revolução Industrial, porque ele vai ficar como um peregrino, ele não vai ter uma estadia num lugar próprio, ele vai fugir de vários lugares. E ele vai ver como que a Revolução Industrial flagela a população daquele período. França, Inglaterra principalmente, e pessoas vivendo em jornadas estafantes de 12 horas de trabalho, 13 horas, mulheres trabalhando até parir e depois voltavam a trabalhar. Crianças em fábricas em situações absolutamente insalubres, um alto índice de mortalidade de crianças. E aí a religião, no caso, como ele fala, não está equivocado, é um anestésico. É um anestésico porque tem um filme, né, As Aventuras de Pi, que o filme fala sobre religião. Tá? Ele vai falar sobre religião. O rapaz ele inventa uma história de que ficou dias com um tigre, que tinha uma chimpanzé, que tinha uma hiena e etc. Mas a história verdadeira é que a chimpanzé era a mãe dele. A hiena era o cozinheiro. E o tigre era ele. Era aquele instinto de sobrevivência. E aí pergunta para ele, o repórter pergunta para ele, mas e a religião? Eu falei, é isso. Eu falei, muitas das vezes você prefere crer em determinadas coisas, não estou falando que não são verídicas, mas são coisas que fazem com que a mente da pessoa não entre em pânico, não sucumba aos mais variados devaneios, a desespero, a depressividade, entendeu? E a religião, ela dá isso para muitas pessoas, uma motivação para seguir em frente, para suportar o próximo dia. Mas isso é a fé, não é? Oi? Isso é a fé. Não necessariamente, mas pode ser também. Eu estou falando a religião de fato, entendeu? Mas você me diz um negócio para mim, essa palavrinha Deus, se não existisse, seria pior? Você é ex-ateu. Ex-ateu. Então, se não existisse Deus... Não, se essa palavrinha não existisse, mas aí como é que seria o crime no Brasil? Javé, teriam outros. Teria outros. Sim. Tem muita gente que não faz muita coisa de receio. Sim. Do quê? De medo. Sim. Então essa palavrinha ainda assusta as pessoas. Foi o pecado, né? Que sempre, desde criança, os pais falaram, é pecado, você não fazia isso. É pecado, não faz aquilo. É mais o medo do inferno, né? Para alguns funciona como uma coleira. Sim, Aí que tá. Sim. Para alguns é uma coleira, para outros é o que faz você suportar o próximo dia. O ateu é a mesma coisa do cara que não gosta de polícia. Na hora do sufoco ele grita polícia. É que você tem vários tipos de ateu. Você tem um ateu militante, que ele não se descobriu ainda. Então ele quer sistematicamente testar e comprovar que Deus não existe por meio do diálogo com você, insistindo com você em determinados assuntos. E aí você tem pessoas que, você não acha importante a crença em Deus, é indiferente. Exato. Deus para a pessoa é indiferente. Ela não... mas onde você vai após a morte? Por quê? Por que eu tenho que pensar nisso? Eu já estou aqui. Vou focar aqui. Entendeu? Então, muitas das vezes, é quase que um temperamento da pessoa. Entendeu? É quase que um temperamento. Às vezes a pessoa pode alcançar em outro momento da vida, mas religião, sim, é um anestésico. Faz com que
muitas pessoas sigam em frente. Como é que eu falo para uma mãe que está sendo espancada pelo marido e que esconde a criança embaixo da cama? Como é que eu falo para ela que aquilo lá é aquilo? Que não tem um propósito maior para ela? Como é que eu falo, por exemplo, para uma aluninha minha? Uma das alunas, não foi aluna minha, eu trabalhava numa escola, e conheci essa menina, ela queria ser historiadora, já tinha uma bolsa na Unesp, já tinha uma bolsa de escola pública, mãe faxineira de túmulo. Uma das crianças mais geniais e melhor, não era só genial, tinha cabeça firme. Ela sabia exatamente o que queria. Essa menina morreu ano passado, com 16 anos, sem direito a ter um diagnóstico. Como é que eu chego para a mãe dela e falo, ó, não é um plano de Deus. A sua filha morreu como todo mundo tem que morrer. Sua filha não foi para outro lugar. Ela agora é carne em decomposição embaixo da terra. É estrutura orgânica em decomposição. Às vezes a realidade... Para que acreditar na realidade se tem coisa melhor para acreditar? Só porque ela é verdadeira? Tem coisas mais belas para acreditar. Eu era ateu, mas eu acreditava veementemente nas coisas que Jesus falava porque eu achava bonito, não porque eu achava verdadeiro. Hoje eu acho verdadeiro. Entendeu? Então, exemplo de verdades que vejo em Jesus. Por que você virou a chave? Eu acredito que eu fico pensando do porquê. Do porquê. Eu acredito que foi muito depois da morte dessa menina. Porque como eles falavam, a Isa é sua filha. Porque ela é sistemática, ela gosta de estudar. Ela era sua filha. E eu acho que, não sei se eu interpretei isso dessa forma, mas quando ela morreu, eu que fazia décadas que nunca tinha derramado uma lágrima, eu... Desabou. Desabei, perdi 10 quilos, entendeu? Adquiri pressão alta. Pela sua história de vida, você não via você nela? Talvez porque a minha mãe também era faxineira. É Semelhante. É muito semelhante. Só que ela tinha mais potencial que eu. Extremamente inteligente. Eu, na idade dela, eu estava soltando pipa na rua. Era diferenciada. Ela lia livros de historiadores que muito professor de história não tem condição de ler ou não tem neurônio suficiente para ler. Ela já lia com 16 anos. E eu ficava pensando, como que essa mãe suporta? Eu nem sou pai dela, nem sou mãe dela. Como que essa mãe suporta? Aí eu via para a história e falei, como que aqueles judeus suportaram? Ou vamos para a escravidão, como que aqueles escravos suportaram? Não é Precisaram possível. do ópio. Então não é possível. Tem que ter alguma coisa, algum tipo de justificativa para que essas pessoas Então suportassem. você quer continuar sendo enganado? Oi? Você quer continuar sendo enganado? Não é engano. Para mim não é mais. Eu só estou cutucando. Sim, mas para mim não é mais. Então, tem um historiador, eu já fiz uma pesquisa sobre a história do suicídio no mundo, exatamente porque muitos alunos com tendências suicidas vinham conversar comigo. Eu queria entender um pouquinho o fenômeno para eu poder dar uma orientação, já que você não tem psicólogo, você não tem nada nas escolas. Nada. E aí, tem um historiador chamado Jorge Minois, que escreveu um livro, A História do Suicídio no Ocidente. Depois tem um outro, Madzio Barbagli, um italiano, vai também escrever A História do Suicídio no Ocidente e no Oriente, um publicado em 2018, outro publicado em 2019, esses livros. E o Minois, ele vai falar assim, todos nós temos uma inclinação suicida. Nós temos pensamento suicida. O que seria para o Minois um pensamento suicida? É quando você simplesmente flerta com a não existência. Quando você está em pânico, ou você está passando por uma situação tão abjeta que todos nós já passamos aqui, e que você fala, o que eu estou fazendo aqui, cara? Por que eu vim para cá? Você flerta com o suicídio. O Nietzsche vai falar, a ideia de suicídio faz com que nós suportamos muitas coisas ruins. Tá, beleza. O Hamlet vai falar, por que eu suporto todo o enxovalho, toda a humilhação da vida, se uma adaga pontiaguda ou uma corda resolve o problema? Por que as pessoas decidiram suportar, ou suportaram aquilo, sem se rebelar, ou melhor, sem acabar com o sofrimento de uma vez só? No período da escravidão, meninas que eram estupradas antes mesmo do primeiro sangramento, crianças que apanhavam sem mesmo saber o que significava trabalho. Tinha alguma coisa para suportar essas pessoas.
Assim como tinha alguma coisa para fazer com que a mãe daquela menina seguisse em frente. Eu falava, não é possível, como é que ela aguenta essa dor? Aí nesse momento eu falei, não é possível falar que eu sou ateu, tem alguma coisa. Tem que ter algum sentido nesse caos, né? Tem que ter algum sentido. Aí eu falei, não é possível. O Saramago tem uma frase dele. Sim. Que tem um livro dele que chama Civilização do Espetáculo. E nesse livro ele fala uma questão muito interessante. Que no caos tem que ter uma lógica, uma coerência que nós não entendemos ainda. Sim. Né? Sim. E é por aí, eu acho, né? Acho que foi o que te incomodou, né? Tem que ter um sentido nesse caos, aparente caos, né? Sim. É porque eu falava, não é possível. Aí da morte dele, eu falava, não é possível, eu não posso mais falar que eu sou ateu. Porque até então eu tinha convicção que o ateu ele é um crente de vetor contrário. O crente crê que Deus existe, mesmo não conseguindo provar, e o ateu crê que Deus não existe também, mesmo não conseguindo provar. Não tem uma explicação una, que Deus não existe, assim como também não tem que ele existe. O ateu crê que ele não existe e o crente crê que ele existe. Mas ali eu falei, não é possível falar que eu sou, tem alguma coisa. Não sabia o que era, mas tem alguma coisa. E aí no decorrer do semestre, do final do semestre, depois da morte dessa menina aí, eu fui tendo algumas experiências que eu falei, não posso mais falar que não sou, entendeu? Eu falei, Aí lendo, relendo Jesus, eu falei, não é o cara. Pra mim é o cara. Talvez seja engano, talvez não. Mas me dá uma paz muito grande saber. Isso é bom. E a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia ela é um conjunto de vários textos que determinadas pessoas num concílio decidiram que eram sagrados. É um livro de história. Várias histórias. Você tem, muitas das vezes, o sectarismo religioso não vê a Bíblia também como um livro de história. Vê apenas como um livro de verdade. Como, por exemplo, quando você vai para os hebreus no Egito, você vai ver que eles têm uma narrativa de escravidão, de etc. Só que quando você vai pesquisar, quando conseguiram interpretar os hieróglifos egípcios e você vai confrontar com as fontes egípcias, tinham outras narrativas e coisas que não batiam. Como, por exemplo, a escravidão dos hebreus no Egito, a escravidão não era tal como nós conhecemos hoje. Ou como a escravidão negra pintada nos filmes. Geralmente você vê nas novelas a pessoa sendo surrada, entendeu? Carregando pedra para a construção de pirâmide. Primeiro que quando os hebreus foram pro Egito, aquelas pirâmides já estavam há mais de 1000 anos de pé. Jesus está mais próximo da gente, o Jesus como um homem histórico que existiu, e existiu de fato Jesus. Isso aí, até quando eu era ateu eu já sabia. Existia alguém de fato que foi crucificado chamado Jesus e que posteriormente seria, pelos cristãos, colocado como o Cristo. Inclusive, só fazendo um parênteses, em livros lá no Oriente, né, tem a menção de Jesus, né? Não só na Bíblia, né? Não só na Bíblia. Tem vários outros livros que mencionam. Várias fontes que nós chamamos apócrifas, você tem textos romanos que já falavam dele. Entendeu? Então ele existiu, mas Jesus está mais próximo da gente em termos históricos, cronológicos, do que das pirâmides. Aí coloca lá um judeu apanhando e etc. Hebreu. Judeu que são da tribo de Judá, isso é outros 500. Mas os hebreus apanhando e etc e tal, não era daquele jeito. Eles tinham acesso a cerveja, tinham acesso a uma porcentagem de carne, moradia, famílias, as suas famílias. Eles eram isentos de pagar determinados impostos que no modo de produção asiático, de compulsão, modo produtivo compulsivo asiático, eles não pagavam. Sofreram. Eram vítimas, sim, mas não era como a Bíblia descreve, entendeu? Então ela é um livro de história. Me parece, corrija se eu estiver errado, que eles foram buscar asilo no Egito. Sim. Né? Não é isso mesmo, né? Eles não foram escravizados, chegaram à força, tomaram o povo. Não, eles foram lá buscar guarita. Isso. Egito, né? Eles ficaram naquela condição, né? Isso. Vamos tumultuar um pouco a vida do professor, ele está muito empolgado. Então, nesse raciocínio seu aí... No próximo bloco, nós vamos fazer o quê? Tumultuar. Tumultuar a vida do professor. Isso. Aguardem.